Boa noite, amigos. Aqui vos fala, aqui no canal Mangá Etnon, o seu amigo Matheus Tibúcio e o seu amigo Rikishi. Eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal Siketnon no YouTube e no canal do Rikishi na Twitch e também no canal do Rikishi no YouTube, certo? Hoje nós vamos falar sobre esse arco sensacional do One Piece, que é Egghead. Quais são as suas expectativas para Egghead, meu amigo Rikishi? E aí, pessoal, eu sou o Rikishi, como vocês já sabem. E, Matheus, as expectativas que eu tenho pra esse arco são bem... Eu julgaria como interessantes, porque a gente vai ter ali as explicações sobre o século perdido. A gente vai ter explicações sobre a lore do próprio mangá mesmo ali, que sempre foi um segredo pra todos nós. Eu acredito também que vai acontecer ao fim do arco o evento citado no final de Dressrosa, quando tem ali o Oda dizendo que vai acontecer um evento de proporções gigantescas que vai envolver a grande frota do Chapéu de Palha. Eu sinto que Egghead... Não, eu não sei se vai ser lá. Eu acho que não vai ser lá, não. Porque a frota está bem longe de lá. Você acha que vai? Não, eu acho que Egghead vai impulsionar para isso acontecer. Por exemplo, nós temos ali o arco como uma releitura de Sabaody. Nós temos Kuma, que se atirou para Egghead, Kizaru, e nós temos o Luffy. O Luffy não, os Chapéus de Palha. Exato, e o Sentomaru. A gente tá tendo uma releitura ali e agora tá incluído o Rob Lucci. E o que foi deixado a entender, a partir da fala da Marinha, em que eles solicitam ao governo mundial para que não entre em combate com o Chapéu de Palha, é para evitar que a grande frota se mova, porque eles desconhecem o tamanho desse poder. E é por essa razão que eu acredito que o Luffy vai fazer algo grandioso em cima do Rob Lucci, que representa o governo mundial, e vai dar o gatilho para a Grande Guerra. E agora, Matheus, eu queria saber o que é que você acha a respeito disso. Se você concorda comigo, o que é que você acha? Sim, parece-me claro que você tem agora o início do arco final. Egghead foi um arco que não foi muito anunciado. Você não tinha muito foreshadowing de que eles iriam imediatamente para onde está o Vegapunk, mas o Vegapunk foi aquilo que nós esperávamos. Uma síntese de Albert Einstein e Isaac Newton. Em geral, até agora, Egghead não está decepcionando de maneira alguma. Egghead talvez teve o início mais promissor de um arco de One Piece. A ação está se desenrolando de uma maneira muito rápida. Os segredos estão sendo contados muito rapidamente. É um arco que está tendo muitas revelações, que é algo que o Wano não teve. O grande problema de Wano talvez ele tenha sido porque o Wano foi um arco de poucas revelações. Você teve desenvolvimento demais de personagens, mas para o mitos da obra, para o plot, em termos de plot, o Wano não avançou muito. Temos que conceder, né? Tirando a questão da queda do Kaido, o Wano não explicou muita coisa. Não explicou muita coisa. Ao menos provavelmente vai explicar bem menos que Egghead, né? Então, isso é a primeira coisa que tem que ser feita. Você concorda com esse ponto, Rikishi? Eu concordo bastante, Matheus. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando foi revelado pra gente que o Jaguar de Sal está vivo e que ele é o homem da cicatriz de queimadura que o Starsky mencionou no final de um ano. Isso é uma notícia que eu acredito que tenha aquecido o coração de todo fã de One Piece, principalmente ali os fãs da Nico Robin, porque eu particularmente considero que o flashback dela entre o Chapéu de Palha é o mais profundo. Eu não sei. Ótima pergunta, né? É um dos melhores, né? Eu pessoalmente prefiro do Chopper. Eu acho que o flashback do Chopper é o mais impactante e o mais profundo também. Eu acho que ele é o tanto mais profundo quanto o mais impactante dos Mugiwara. Mas é algo que se pode dizer. Não concordo, mas é uma opinião que eu acho razoável. Não é uma opinião absurda. Revelações. É interessante que o Vegapunk, ele é inspirado em várias figuras da ciência do mundo real. Ele tem claras inspirações, né, no Albert Einstein, né? Tem toda a figura dele é tirada do Einstein, com traços do Newton, nessa questão de ser
essa figura da maçã também na cabeça, né? Isso aí também é um traço ligado, relacionado ao Newton, né? Sim, sim. Inclusive, Matheus, desculpa lhe cortar, a gente teve a revelação que o sonho do Vegapunk é o mesmo do Nikola Tesla, aquele famoso físico que tinha o objetivo de criar energia pro mundo inteiro. Eu acho uma sacada muito boa do Oda, e eu confesso que eu não esperava que o foco do Vegapunk seria nessa questão da energia. A energia gerada a partir de tudo, né? Tudo é energia. Isso até é um conceito do Einstein. Isso, na verdade, se você ver bem, é uma releitura de um tema lá da alquimia, que era essa ideia do moto perpétuo. Uma máquina que consiga gerar uma quantidade infinita de movimento, eterna de movimento, e assim uma quantidade eterna de energia, sem nunca se esgotar. Que, aliás, entra em um outro tema importante, que é essa relação entre física e mística. E o Dr. Vegapunk, ele não é apenas um físico, ele é um místico, ele é um filólogo místico como os do Renascimento. O que ele faz é principalmente descobrir textos antigos. Ele não descobre exatamente nada, ele não chega ele mesmo a nenhuma conclusão pelo que se chama de método científico. E ele nos dá a revelação de que a obra de One Piece é uma obra idealista e gnóstica. Esse foi um choque grande, não foi, Rikishi? Eu concordo sim, Matheus, com você. Eu fiquei ali lendo e pensando, é exatamente isso mesmo que eu tô lendo? Porque a primeiro momento eu não tinha entendido o que aquelas palavras estavam querendo me passar. Mas eu sentia que elas eram profundas, porque gerou um choque nos personagens. E eu não senti esse choque, mas depois eu comecei a associar ali e me caiu a ficha. Sim, porque no caso você vê que a Akuma no Mi, quando os marinheiros, no início, fizeram entre si a pergunta, já no primeiro arco, que a Akuma no Mi é a fruta que o Adão comeu, na verdade, a fruta do diabo, na verdade isso tem algum fundamento, no fim das contas, porque a Akuma no Mi, ela é uma representação do ideal humano e da ascensão da sua vontade contra a natureza, contra o mundo material. E isso é uma ideia tipicamente gnóstica. Já havia no One Piece traços idealistas antes, né? Por exemplo, só a sobrevivência do Pell é algo que só se explica por essa ótica. Ele não que na verdade no One Piece o poder gira muito em torno, com essa grande revelação do último capítulo 1069, isso revela que na verdade em One Piece o poder gira muito em torno da crença individual. Ou seja, o capítulo 1069, ele na verdade é uma chave hermenêutica é a chave hermenêutica de todo o One Piece. É o capítulo que deve ser para você entender todo o mangá. Porque isso já estava presente em todo o mangá, não é verdade, Rikishi? É verdade, Matheus. Inclusive tem aquela cena do galeão que ele cai de uma ilha do céu. E tem a frase do físico que ele fala que tudo que a mentalidade humana consegue imaginar é capaz de acontecer no mundo real. A questão das Akuma no Mi partem desse mesmo pressuposto. E basicamente tudo em One Piece acontece dessa forma. E agora, Matheus, falando sobre as Akuma no Mi, o que você acha das Smiles? O que elas seriam nesse contexto em que nós temos frutas autênticas e temos frutas, vamos dizer assim, industrializadas? Será que esse conceito de desejo pessoal também funciona com elas? É porque o que acontece ali é que tanto o desejo do criador quanto o desejo do homem era uma coisa falha. Principalmente o desejo e o grau de consciência, né, dos criadores da Akuma no Mi, como é o caso do Caesar Clown. Eram pessoas que tinham um baixo grau de consciência na ordem das coisas. Ainda que a consciência deles fosse o suficiente para produzir as novas Akuma no Mi, né? E também de reciclar as antigas. Porque como isso fica claro, né? Na verdade, a Akuma no Mi ela é um mediador da intencionalidade humana. Porque o One Piece ficou claro que o One Piece é um universo idealista. O One Piece é um universo idealista, né? A percepção, existe a divisão entre o que é a percepção das coisas e a consciência humana acerca das coisas e o que de fato acontece
é algo muito tênue. Mas temos outros animes que são também ocorrem em um universo idealista, como é o caso, por exemplo, outros mangás. Get Backers, por exemplo, também se passa em um universo tipicamente idealista, né? Deixa-me ver outro aqui. Yu-Gi-Oh! Também se passa em um universo idealista. Aliás, existe aí, no caso do One Piece, uma clara influência do idealismo do Schopenhauer. Esse idealismo no qual a vontade é o elemento central da consciência. Nisso, o idealismo do One Piece está mais próximo de Schopenhauer do que de outros projetos idealistas. E aí nós vemos que como o Oda refinou bastante essa ideia. Entendo, Matheus. É uma informação que soma bastante pra mim. Eu confesso que eu não conhecia sobre isso. Obrigado, Matheus. De nada, meu amigo. Mas é isso aí, né? Isso é o One Piece, né? E nisso, o foreshadowing já estava estabelecido há muito tempo. Em outras coisas, o Oda perdeu o controle da narrativa. Isso me parece inegável, mas não nisso. Você concorda? Concordo. Falando em controle de narrativa, eu acredito que a falha dele consistiu em ele sempre repetir os arcos, né? Mesma trajetória ali, mesmo começo, meio, fim, mas é algo que eu acredito que ele usa até pra simplificar o trabalho dele. E olha, E agora, Matheus, eu queria lhe perguntar algo sobre Ryuma-sama. O que você acha que é aquele poder dessa entidade? O que ela fez com a cidade de Lulusia, né? Você acha que o Sabo sobreviveu? Ou você acha que é uma arma ancestral? O que você compartilha com a gente? A minha teoria é que o Im-sama é a consciência que une todas as vontades dos fundadores do governo mundial. E eu acho que ele simplesmente se utiliza desses poderes idealistas para eliminar aquilo que ele não gosta, aquilo que ele não reconhece. É a minha opinião preliminar quanto que é o Im-sama, né? Eu acredito que ele é uma espécie de vontade unificada dos 20 fundadores do governo mundial, ou é algo que nasceu dessa vontade. Teoria minha. Vamos na parte de teorias. Eu teorizo que o Im-sama seja um ser da mesma natureza que o Barba Negra. Eu acho isso, que o Im-sama é um ser da mesma natureza do Barba Negra. Você concorda com essa ideia? Como exatamente, Matheus? Eu acredito que ele é um ser da mesma raça do Barba Negra. Ah, agora ficou meio que mais claro. Porque a gente sabe que o Barba Negra, ele é um personagem de origem desconhecida. Ele não dorme, muito sobre o Barba Negra ainda é necessário ser explicado. Matheus, agora a minha teoria a respeito do Imo, eu já tenho uma teoria um pouco diferente, mas eu acredito que você chegue a concordar com ela. Que eu acredito que a entidade Im-sama dentro de One Piece é uma interpretação gnóstica de Deus. É a figura que vai decidir os países que vão continuar existindo e os países que não vão continuar existindo. Aqueles que não são de interesse para o governo mundial serão eliminados e eles terão todos os seus rastros apagados. Assim como aconteceu com o século perdido. Se não era de interesse para o governo mundial, logo eliminado é. E é isso, Matheus. Sim, ele tem a figura, com certeza ele tem aquela figura ali de um demiurgo, que seria um deus perverso, né, que manipula aquela realidade como ele quer, não é? E nisso ele impede o conhecimento. E como tal, impede a ascensão espiritual dentro desse universo gnóstico idealista. Nesse sentido, é correto você dizer que ele é um demiurgo. Até porque o motivo dele é relacionado às estrelas. E as estrelas, no sistema gnóstico, são associadas ao mal e ao demiurgo. É muito importante que se lembre disso, porque os sistemas gnósticos fazem uma satanização do platonismo. Então, eu acho que é fundamentalmente essa a natureza do Im-sama. Você acertou, né? No caso, as duas teorias eu acho que se complementam, que uma mostra o que ele é naquele cenário, e o outro, qual é a etiologia do Im-sama, aquela cosmologia. Isso é muito importante. Mas no caso, até agora, eu acho que Egghead está tendo uma ótima performance, né? Eu acho que o Oda não demonstra sinais de que vai se perder como se perdeu em outros arcos. Porque, aliás, como você acha que a Toei vai tratar o Egghead? Nossa, Matheus, é uma pergunta bem diferente.
Porque eu não sei se eles vão manter a mesma dedicação depois do arco de Wano. Eu acho que não, viu? Acho que não vão não. Porque o Wano foi uma missão, porque o arco de Wano era, para o Japão, ele era um arco muito simbólico, né? Porque o One Piece volta para casa. É que nem a Copa do Mundo no Brasil. O Brasil tem que ganhar, né? Da mesma forma, o arco de One Piece que se passa no Japão. No Japão, entre aspas, né? Tem que sair bom. Tem que sair legal. Se não sair, não tem graça. Eu acho que eles levaram bem a sério a questão de honrar as memórias do Japão, né? Por isso que eles levaram tão a sério a questão da animação. E eu acho que é isso, né, Matheus? Não tenho mais tantas conclusões a respeito do arco, porque agora que ele tá no começo, não tá no começo, eu acho que os plots maiores dele já estão sendo desenvolvidos e agora vai ter umas lutinhas e o arco vai terminar e vai ser encaminhado pra saga final. Você tem mais algo a somar, Matheus? Eu acho que a saga final vai ser God Valley, vai ter um arco lá, Elbaf e a luta final, né? Que eu acho que vai ser em Laugh Tale. Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos, né? E agora se despeça, Nick. E até a próxima, pessoal. Até mais.